Olá, tudo bem com vocês? Olha só, seringa. Hoje o nosso papo vai ser sobre vacina, tá? Mas antes eu quero pedir a você que dê o joinha nesse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva nesse canal para que nós possamos fazer um conteúdo cada vez mais pungente, cada vez mais forte e com melhor qualidade para você. Bom, o que são vacinas? As vacinas são substâncias biológicas, nada mais do que isso. Substâncias biológicas que são introduzidas no nosso corpo, né, no corpo das pessoas, a fim de proteger-nos, de protegê-las. Proteger de quê? De doenças. A vacina ela é composta por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam aquela doença ou pelo próprio micro-organismo, mas de forma atenuada, né? De forma a fazer com que não gere doenças, tá? Ao ser introduzido. Mas, como tudo neste mundo, a vacina também tem uma história, tá certo? Tem uma história por trás. Então, essa primeira forma, esse primeiro tratamento de imunização, mesmo que seja muito rústico, mas ele surge lá na China no século X, tá? Quando as pessoas pegavam casquinhas de feridas causadas pela varíola, pegavam essas casquinhas de ferida, colocavam em um recipiente e trituravam aquelas casquinhas de ferida até virar um pozinho bem fino, depois sopravam no rosto das pessoas na tentativa de imunizá-las, tá? Então, é bem rústico, como eu falei, mas é um primeiro tratamento incipiente, né? Um primeiro tratamento rústico que se pode falar de imunização, tá bom? Se pode falar de vacina. Então, nós, seres humanos, somos curiosos. A observação da natureza, e os processos que a natureza nos infringe faz com que nós reflitamos e a partir daí se faz ciência, a partir do conhecimento crítico, a partir da experimentação. E essa experimentação chinesa do século X é a forma rudimentar de imunização. Mas a posterior, em 1798, o cientista Edward Jenner, ele vai observar que as moças que ordenham vacas, tá, do interior não contraem a varíola humana, tá? Contrai uma variável da doença, mas que não é tão agressiva quanto a varíola humana. E aí ele vai se perguntar, mas como? Né? Mais uma vez, a inventividade do ser humano, a criticidade, o pensamento racional científico. E aí ele vai notar que essas mulheres entram em contato com um micro-organismo, entram em contato com essa doença das vacas. E quando entram em contato com a doença humana, simplesmente não pegam, já estão imunizadas. E assim ele começa essa primeira geração desse processo de tratamento. Mas o termo vacina vai surgir depois, em 1881, com o cientista Louis de Pasteur. O francês Louis de Pasteur, ele desenvolve a segunda geração desse tratamento para combater a cólera, para combater o carbúnculo que assolava as propriedades. Quero dizer a vocês que Louis de Pasteur foi um dos últimos cientistas do meio rural, certo? Ele vivia no campo e buscava soluções para o campo. Então ele faz isso, dando nome a esse tratamento de vacina, em homenagem ao Edwin Jenner. Pois bem, meus caros, quanta falta faz uma vacina, não é mesmo? Então vacine-se, tá? Vacine-se, vacine o seu filho, não caia nessa onda, tá? Nessa onda de não vacinar.
Pois bem, gente, nós vivemos o nosso período, também na história do Brasil, do movimento anti-vacina, que foi bem mais forte. Mas quando isso? Bom, lá em 1904, tá? Lá no início da República Velha ainda, lembram que a República Velha, de 15 de novembro de 1889 até os anos 30, né? Então, em 1904, no Rio de Janeiro, que até então é a capital, não esqueça disso, o presidente Rodrigues Alves resolveu fazer uma... Quando ele assumiu em 1902, a cidade estava cheia de lixo, né? Lixo, ratos, os cortiços existiam. Sobre esse período na literatura, leia O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, para você entender como era a vida, né, dessas pessoas, as pessoas que viviam em cortiço, através da literatura. Então, leiam O Cortiço, é bacana demais. Muito bem. Então, ele tentou fazer essa modernização do Rio de Janeiro, obviamente, a modernização, estamos aí no auge da Belle Époque, na imitação do Brasil tentando imitar a França. Ele coloca como prefeito da cidade o engenheiro Pereira Passos e como diretor de saúde o médico Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, por sua vez, vai começar uma campanha fervorosa de vacinação em massa da população, tá certo? Ok, só que nós estamos falando de 1904, tá? Onde, se hoje ainda não está bem explicado para as pessoas como a vacina funciona, imagine em 1904, tá? Então, o simples ato de levantar a manga da blusa para receber uma injeção, nós estamos falando da moral muito fechada, era um ato imoral, era tratado como imoral, principalmente, né, aquelas famílias tradicionais. E aí, Oswaldo Cruz foi simplesmente demonizado. Acontecendo guerra urbana, revolta armada contra a vacinação em massa instituída por o presidente Rodrigues Alves. Então, peço a você que se inscreva nesse canal, que compartilhe esse vídeo, dê like, deixe seu comentário para mais informações. Revolta da vacina, estude mais aprofundadamente, tá bom? Então, um abraço para você e até mais. Valeu!